E aí pessoal, beleza? A gente vai começar aí a nossa série de vídeos sobre IOC, né, que significa Inversion of Control, ou então inversão de controle, né? Basicamente esse vídeo aqui é uma introdução, vou aplicar aqui, tentar mostrar para vocês em três arquivinhos aí bem simples, como isso é feito na prática e em qual contexto isso vai ajudar bastante a gente. Mas assim, de modo geral, é uma introdução aí bem rápida. IOC basicamente é um princípio, né, design de software. Ele se concentra ali na inversão do fluxo de controle de um sistema, né? Em vez ali de um componente, vamos dar um exemplo aqui de uma classe, ela controlar diretamente a criação e execução de outros componentes, esse controle, né, ele é transferido para um framework, ou então para um container, né? E esse container, esse framework, eles são responsáveis por gerenciar as dependências e a execução desses componentes. A gente vai ver de modo prático, né, como isso é aplicado. Então, no contexto, né, de programação orientada a objeto, o IOC ele, geralmente é implementado por meio de um padrão de projeto chamado injeção de dependência, foi o que eu coloquei aqui no último, né? Então, basicamente aqui a gente tem inversão de controle, dependency inversion, que é um princípio, né, lá, até a gente viu no Solid também, a letra D, e Dependency Injection, que é o Design Pattern, que no caso é um padrão de projeto, né? Nem sei se eu pronunciei da maneira correta aí, mas é isso. Então, basicamente, a gente deve sempre tomar cuidado para não confundir esses dois, né? Dependency Inversion e Dependency Injection. Então, eu vou iniciar aqui, rapidinho, vou abrir aqui um VS Codezinho para a gente conseguir ver isso aí de modo prático, né? Como seria. E aí pessoal, beleza? Eu estava editando o vídeo, acabei percebendo que eu esqueci de comentar sobre Reflect Metadata e Inversify, que são duas bibliotecas que nós estamos utilizando. Basicamente, o Inversify é quem é responsável por aplicar, né, a nossa inversão de controle IOC, gerenciamento aí das nossas bibliotecas, criação aí do nosso container, beleza? E o Reflect Metadata, basicamente aí o que nós utilizaremos para reflexão, utilizando TypeScript. Basicamente, essa reflexão aí, ela é necessária, né, para que a gente consiga manipular estruturas internas nossas, analisar, inspecionar em tempo de execução ali, né, e isso dará suporte para a gente nas nossas anotações, nossos decorators ali, tudo isso vai, esse Reflect Metadata vai ajudar a gente, beleza, pessoal? Valeu! Aqui, calma aí. Não sei se eu tinha dado ok. Aí, beleza. Beleza, agora foi o nosso Node Modules. Instalar aqui também o nosso... A gente já tem feito isso nos outros vídeos, né? E o TypeScript como Dev Dependencies, né? Dev. A gente utiliza aí o nosso Node Test, Node Dev para rodar, né? Os arquivos, nossos arquivos TypeScript e interpretá-los. Como esse aqui é um vídeo só mesmo de demonstração, aí vai ser um projetinho bem pequeno. Então já tem aqui, não vamos configurar nada aqui, vamos rodar direto. Então, beleza, pessoal. De modo prático aqui, eu vou criar três arquivos aqui. Lembrem que aqui esse include é justamente para que a gente consiga ter essas configurações aplicadas, né? Eu coloquei aqui no nosso barra porque eu vou criar aqui direto. Só IOC aqui, TS. Vou criar um outro arquivo chamado userservice.ts e vou também criar aqui um arquivo chamado logger.ts. Beleza, pessoal. Então, aqui no nosso arquivo user service, né, vou colocar aqui export class user service. Aqui eu vou criar um método chamado create. Eu vou colocar create user e aqui eu vou colocar username. Username vai precisar aqui do nome de usuário, né? Ele não vai retornar nada, a gente vai dar um console log aí, né? Vamos logar essas informações. Mas suponhamos aí, pessoal, que a gente precise de um log, que é o que a gente vai fazer a implementação aqui agora dessa classe. Vamos criar aqui, então vamos lá, export class logger. Beleza, então vou criar aqui um método chamado log, que vai ter a mensagem string, também não retorna nada. Vamos colocar aqui um console log aqui no... Isso aqui, né? Vou botar aqui log. Opa, fiz errado aqui. Vou botar aqui log. Vou botar aqui message. Opa, message. Beleza. Esse aqui vai ser o nosso
o nosso logger, né? Então, se eu vir aqui e quiser rodar, vou criar aqui nosso IOC, né? Ainda não vou implementar aqui direto, vou só criar aqui a const user and new user service. Beleza? E aqui no nosso user, vou chamar o nosso create user, new user. npx ts no-def, botar aqui para ele ficar ouvindo, né, prestando atenção aí nas alterações. Vou botar aqui nosso ioc.ts. Então aqui ele não vai printar nada porque a gente não tem nada, mas bora ver só se ele está chamando aqui, ó, console.log, oi, beleza, está chamando oi aqui, bacana. Agora, pessoal, suponhamos que a gente quer utilizar aquele nosso log, né? Usualmente, né, sem esse nosso contexto que a gente está tentando aplicar aqui de IOC, provavelmente ficaria algo assim, ó, private logger, coloquei ele aqui do tipo logger. Em alguns projetos, né, jogava aqui implementação aqui, né? Esse é um exemplo, né, vamos supor. E aqui no nosso create user a gente faria algo como assim, ó, logger, tem o log lá dentro, a gente passaria aqui o username. Então a gente vê aqui, ó, log new user. Pô, tá funcionando, André, bacana. Mas vocês conseguem perceber, pessoal, que desse jeito a nossa classe aqui, user service, ela acaba dependendo muito de uma implementação, né? Ela precisa que uma instância seja criada aqui para que ela funcione. E vamos supor que você quer usar outro log aqui, não quer esse. Pô, você vai ter que, sei lá, botar tipo, sei lá, log 1, criar um outro log, entendeu? Tipo, você ia mudar muita coisa aqui. Você ia ter que mudar como isso aqui é implementado. Você tem que, nesse logger 1 também ia ter que ter log, né? Então, dessa forma, você poderia estar colocando seu projeto em risco de quebrar em algum ponto. Então, com IOC, a gente consegue injetar isso, né, e deixar com que esse nosso log ele seja recebido de uma maneira mais abstrata. Então, vamos alterar aqui o nosso IOC rapidamente, só para vocês verem como ficaria, né? Vou importar aqui nosso reflect metadata, porque eu vou mostrar para vocês se não importar isso, porque não vai funcionar, né? Então, a gente vai iniciar aqui um nosso container, né, que no caso é lá do VersePy, como eu comentei para vocês, ele vai receber todas as nossas injeções aí. Depois eu importo de uma vez, eu vou importar logo aqui para vocês darem uma olhadinha nos types dele, né? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou colocar assim, return bind, ou seja, ele precisa agora aqui do identificador, né? Essa questão de identificador eu vou ensinar nos próximos vídeos, mas o que a gente vai identificar ele mesmo, né? Quando a gente chamar ele mesmo, ele vai basicamente, opa, aqui faltou, aqui é um type, né? É assim, é um type. Ele recebe, e aqui to self, né? Porque ele está sendo identificado por ele mesmo. Depois a gente vai colocar alguns identificadores aqui um pouco mais dinâmicos, utilizando símbolos aí, beleza? Mas basicamente, para vocês entenderem, ficaria assim, bind. E aqui eu vou também adicionar o meu logger aí para ser gerenciado, né? Ter as dependências aí gerenciadas dentro do meu container. Caso eu precise em alguma parte do meu projeto. Então, beleza, aqui eu tenho. Bacana. Já adicionei aqui. Vê que ele está dando erro. Só apagar essas coisas aqui, pessoal, que ficou feio aqui em cima. Deixa eu fazer com que eles sejam adicionados lá. Deu erro porque estava, enfim, adicionado aqui embaixo. Mas o que eu queria mostrar para vocês não seria isso, né? Agora a gente vai chamar o nosso container lá de cima mesmo, né? Nosso container utilizando aí as dependências. Vamos alterar esse nosso user aqui. Vamos chamar direto aqui o nosso container resolve, e vamos obter aqui, né, o nosso service, que é do tipo service. Então, se eu vim aqui, ó, vocês começam a ver um erro, tá dando um erro aqui, que ele fala, cara, tá faltando dizer que esse user service seria injetável, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso user service agora, aqui em cima da classe, a gente precisa colocar aqui esse injectable aqui, que justamente é para identificar que essa classe ela é injetável, né? Então, a gente vai conseguir utilizar essa classe em outros contextos, caso a gente precise. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para o nosso logger, né? Porque a gente está precisando dele lá.
Então, se a gente colocar aqui, beleza, parou de dar erro, bacana. Pô, André, parou de dar erro, tá funcionando, beleza. Mas vocês conseguem ver, pessoal, como a gente ainda tem esse acoplamento aqui, essa falta de flexibilidade? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar também aqui a forma como a gente obtém esse log, né? A gente vai fazer isso aqui, ó, constructor. A gente vai injetar aqui no nosso construtor o nosso logger, né? E ele vai ser aqui inicialmente, tá, pessoal? Também a gente vai fazer aqui uma outra alteração daqui a pouco do tipo logger. Eu vou apagar aqui porque ele está dando erro que tem o mesmo nome, possivelmente, ó, duplicate yes. Então a gente vai apagar aqui, bacana. Vocês vão ver que ele vai continuar funcionando, ó, continua funcionando, pessoal, porque deu certo. Então fala, pô, André, então o que tu fez aí, tu só tá passando o construtor, mas vocês conseguem ver que agora minha classe ela não está dependendo de uma implementação, né? Eu só preciso ainda aqui no meu construtor de algo do tipo logger. Então, a gente precisa fazer uma outra pequena alteraçãozinha aqui. O ideal é que nossos construtores aí, eles tenham as dependências injetadas com interfaces, né? E não com classes concretas ou com tipos concretos aí, porque justamente isso daí pode prejudicar a gente no futuro também e não deixa flexível, né, as nossas dependências ali. Então o que a gente pode fazer? A gente pode aqui, essa interface, ela vai ter um método log tipo string que vai retornar nada, né? O nosso vai ser void. Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode obrigar o nosso logger a implementar isso aqui. Porque daí a gente vai ter contextualizado futuramente, caso a gente crie um outro logger, a gente também deve implementar isso do tipo logger. Então, esse nosso e-service aqui, ele não deve mais depender, não deve ter um tipo aí mais concreto, e sim a interface aqui continua funcionando. Mas se a gente criar aqui, ó, como no nosso vídeo de Solid também, a gente ensina isso lá no vídeo que a gente explica sobre o princípio da letra D, a gente mostra que isso aqui acaba sendo bem mais flexível para a gente, né? Se a gente vir aqui no nosso IOC, quer dizer, no nosso User Service aqui, vamos supor, pessoal, que eu tenho aqui cadê logger? Eu vou criar aqui logger 2, só para vocês verem. Aqui, ó, ele printa log message, né? Vou botar logger 2, ele vai só implementar a mesma, vai mudar aqui a implementação. Então, vou botar novo log, e vou registrar ele aqui no meu container, né? Logger 2. Beleza? E aqui no nosso User Service, eu passo a trocar para o nosso logger 2. Falta colocar injectable aqui em cima. Beleza, vocês conseguem ver, ó, novo log, new user. Alterei aqui de log, cara, de uma maneira super simples, pessoal. Então, se eu vim aqui no meu user, se eu trocar aqui os loggers, ó, vê que isso altera a minha classe aqui, user service, ela sabe que ela tem que usar thislogger.log. Tipo, ela não tá nem aí quem é esse log, o que ele depende, o que ele implementa, qual lib que ele precisa. Cara, ele tem o método log, isso que importa, entendeu? Então, a nossa dependência aqui, ela tá muito mais abstrata. Então, e a gente consegue gerenciar isso de uma maneira muito mais rápida também, utilizando o Inversify. Então, a inversão de controle das dependências, ela prega isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês. A gente consegue gerenciar nossas dependências aí de outra maneira, ao invés de sempre ter que ter uma implementação aqui, acoplando a nossa classe, fazendo com que ela tenha uma dificuldade, uma flexibilidade ainda ruim. Então é isso, pessoal. Nos próximos vídeos aí a gente vai criar, né? A gente vai criar apenas uma rota aí, uma rota GET de uma API que vai ter, né, os princípios sólidos aplicados aí, a inversão de controle também, Node e TypeScript, beleza? Então essa introdução ficou um pouco grande aí, mas espero que tenha ficado claro. Valeu, pessoal, obrigado, fiquem com Deus.